Hoje vamos aprender com as formigas. As formigas são citadas na Bíblia, pelo menos em 2 textos, todos eles de Provérbios. Provérbios de Salomão, que nos indica sabedoria. Aprendamos com as formigas, aprendamos com a palavra de Deus, sejamos sábios. Quem nunca aqui pisou num olho de formigueiro, espalhando aquela terra que elas arduamente colocaram para fora? Aí você fica observando, pura curiosidade ou pura maldade, aquelas formigas voltando para o trabalho e carregando de novo aqueles grãozinhos de terra para fora. Quem aqui nunca, ao ver aquele caminho de formigas, espalhou-as com os pés para que elas perdessem a noção de direção e percebeu que elas voltam e sabem direitinho o caminho que devem seguir para levar aquelas folhas, para sustentar a rainha, para sustentar o formigueiro? Pois sim, temos muito que aprender com as formigas. O primeiro texto que fala delas é Provérbios capítulo 6, de 6 a 8. Vai ter: com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Já aprendemos muitas coisas aqui. Primeiro, nada de preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, vendo-as trabalhar incansavelmente, dia e noite, a vida toda. Já é uma grande lição para nós, para trabalharmos também com disposição. Em segundo lugar, nos fala que seremos sábios, olhando o caminho da formiga. Temos muito que aprender com estas criaturas, com esses insetos. Em terceiro lugar, elas não têm líder, não têm um chefe, ninguém precisa mandá-las. E isso nos faz lembrar o que a palavra de Deus nos diz lá em Efésios 6, 7, para nós: servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Quando o crente trabalha de coração, sabe que o Senhor está olhando. Nós devemos essa fidelidade ao Senhor, não para aquele que seja o gerente, o chefe, o comandante, mas fazemos isto em amor a Deus, a sua palavra, ao que temos aprendido dele. E as formigas trabalham pela natureza delas, não precisa ninguém mandar, cada uma sabe o que fazer. Temos aquelas que são as faxineiras, temos aquelas que são acortadeiras, aquelas que são do exército das formigas, e assim devemos nós agir também. Não precisa ninguém ficar mandando para o trabalho. Ele é necessário, tem que ser feito, vamos fazer a nossa parte. Em quarto lugar, nós vemos que as formigas são trabalhadoras. Um ditado diz assim: enquanto a cigarra canta, as formigas trabalham. Em quinto lugar, nós aprendemos que elas são provedoras. Nos diz o texto que elas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno, à espera de dias difíceis. As formigas sabem que haverá tempo de tempestade, tempo da ação do homem contra elas, então elas se protegem e guardam para aquele tempo de inverno, tempo quando as coisas ficam mais difíceis. E aqui nos vem à mente também aquele texto que é de Provérbios, novamente sabedoria, que fala da mulher virtuosa. E lá o texto nos diz acerca desta mulher que ela trabalha com as mãos, que ela dá mantimento à sua casa, compra um terreno e planta nele, ajuda o necessitado
Em sua casa não se teme a neve. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, o ensino das formigas, e aqui o ensino de uma mulher virtuosa, sempre disposta para o trabalho, para ajudar, para acudir, para estar juntos, somando forças para o bem comum. Que sejamos como as formigas, vamos aprender delas, que esse ensino também da mulher virtuosa seja para todas as mulheres e para todos nós, porque é algo muito bom destacado aqui dentro da palavra do Senhor. O segundo texto que fala de formiga está lá em Provérbios, capítulo 30, 24 a 28. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. E cita-os nesse texto. E as formigas aqui são as primeiras a serem citadas. As formigas, povo sem força, todavia, no verão, preparam a sua comida. Na ação do homem, como nós já vimos, com um pisão nós podemos destruir a casa da formiga, pelo menos da parte de fora. Claro que a ação humana, a ação da natureza, é forte demais contra as frágeis formigas. Por isso, um povo sem força, mesmo elas juntas, nesse sentido de defesa, de estrutura, será bem frágil frente às adversidades. Mas elas não se dão por vencidas. Elas vão trabalhar, vão se preparar, vão guardar para o inverno. Nós só temos que aprender com as formigas. Já que lemos esse texto e nós temos aqui a citação de 4 animais que nos trazem sabedoria, estamos falando de formigas, mas só para tirar a nossa curiosidade, quais são esses outros animais? Em segundo lugar, fala dos arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Então esse animalzinho, o arganaz, que mesmo juntos ali não são poderosos, mas conseguem andar pelas rochas, se firmar nelas. Terceiro é citado ali os gafanhotos, que não tem rei, não tem o comandante, contudo marcham todos em bandos. Nós temos a aprender também com os gafanhotos nesse sentido da unidade. Lemos ali em Amós capítulo 3, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Então somos ensinados aqui que não precisa mandar, não precisa ter aquele que manda, mas o marchar por Cristo, para fazer a obra do Senhor, a igreja que se une, a igreja que estuda a palavra, que está na oração. Isso nos deixará firmes e fortes. Em quarto lugar, o Jeco, a lagartixa, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Vira e mexe, você vê ali pela sua própria casa, a lagartixa indo para lá e para cá, morando nos tetos, andando pelas paredes, e ela consegue estar até nos palácios dos reis. Vejam só a tamanha ousadia de um bichinho tão pequeno como esse. Mas voltando aqui às formigas, que é o nosso assunto, queremos aprender com elas. Além de tudo que já aprendemos, em primeiro lugar, são pequenas, mas fortes. Claro que no conjunto do reino ali das formigas, elas são fracas, mas elas conseguem individualmente levar um peso 7 vezes maior do que o peso delas. Então a força está em si. Elas trabalham arduamente
para o alimento, para servir o formigueiro, para sobreviverem, e não é impedimento para elas, e fazem um trabalho aumentado, porque a força está no seu interior. Elas têm esse instinto de agirem assim. Queremos aplicar para as nossas vidas. A nossa força não está em nossa capacidade física, mas em nossa disposição perante Deus. Você pode se achar fraco, você pode ter uma estrutura física pequena, até muitas vezes débil pelas circunstâncias, olhando para a força daquele que é o mais forte, que é o grandão, mas a nossa disposição perante Deus nos faz ser fortes, fracos ao nosso próprio olhar, mas Deus nos dá a capacidade de agirmos com força, que cada um tome essa energia, essa vitamina da palavra de Deus, que no seu exterior pode até demonstrar uma fraqueza, mas por dentro, no poder do Senhor, que não tem nos dado espírito de covardia, mas um espírito de ação, um espírito de força, força do Senhor, a força que fez o pequeno Davi vencer o gigante Golias, a força que fez Daniel passar por aquela provação de ver os leões não lhe fazendo mal e ele ali orando com certeza, clamando ao Senhor, forte no seu íntimo. Nos faz lembrar também dos crentes da igreja primitiva, onde os crentes eram jogados aos leões e no final eles eram sim devorados, mas nunca se entregaram, nunca negaram o nome do Senhor Jesus Cristo, estava ali como escárnio, como zombaria, como espetáculo do mundo, mas fiéis até a morte diante do Senhor, que lhes dava força para suportar aquele momento. Que nós possamos perceber que essa força está em nós, não a força física, não a nossa força de nosso potencial, mas sim da força que vem do Senhor. Como diz Joel 3,10, diga o fraco, eu sou forte. Você aprendeu isto com as formigas? Você está dizendo agora para si, diga o fraco, eu sou forte no Senhor. É a palavra de Deus que me garante isto. Neemias 8,10 também nos ensina, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria verdadeira, fruto do Espírito Santo, vinda dos altos céus para nós. Então, quando temos essa alegria no Senhor, as circunstâncias podem ser difíceis, nós podemos chorar nesta vida pelas coisas que nos acometem de mal, mas estamos vendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos esquecemos de tudo, Deus nos ajuda em todos os momentos, nos dá uma alegria interior, vamos passar, vamos superar. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada. Não há acusação contra os escolhidos do Senhor. Portanto, e esta é a nossa força. Essa é a força que está em você. Essa é a força que está em mim, está na igreja. Nós somos alegres no Senhor. Nós temos a força do Espírito Santo. E isso deve nos conduzir. E não alguém reclamar de fraqueza, e não alguém reclamar de que não pode, porque tudo posso naquele que me fortalece. Em segundo lugar, são muito organizadas. Uma lição preciosa para mim. Eu tenho uma cabeça boa para me organizar. Às vezes eu lanço no papel as tarefas que devem ser feitas na semana, só que na minha desorganização eu vejo desaparecer aquele papel em meio a outros papéis na bagunça da minha mesa.
Então, realmente eu confesso a desorganização. Lá está a irmã Claudete procurando ajeitar as coisas, e pior, quando mexe, quando some com algo, aquela conta para pagar, aquele documento que nós precisamos, aí é muito ruim essa situação e ela acontece, mas tudo para organizar o desorganizado que sou eu. Mas o que nós aprendemos das formigas, eu quero aprender, estamos aqui para aprender com elas. As tarefas são totalmente divididas. Tem aquela que é a guerreira, tem aquela que limpa tudo, tem aquela que é enfermeira, tem aquela que é cortadeira, enfim, todas têm uma função, e a função maior ali da rainha, que vai estar ali reproduzindo para nascerem outras formigas e dar continuidade ao formigueiro. E lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, aplicando para as nossas vidas, o nosso Deus é um Deus que diz: tudo seja feito com decência e ordem. Para a vida do cristão, Deus é um Deus de decência e ordem. Vamos ter decência, vamos ter ordem na nossa vida particular, na nossa vida de comunhão com os irmãos na igreja. Portanto, organização. Tenho muito que aprender com as formigas. Você também tem? Em terceiro lugar, tem espírito de companheirismo. Elas vivem em comunidade, são chamadas de povo, como nós lemos ali em Provérbios 30, 25. É um povo, um ajuntamento, uma comunidade, uma sociedade, e elas são muito cooperadoras. Uma coopera com a outra. Elas fazem pontes, muitas vezes, ligando um ponto ao outro sem ter a ponte. A ponte são elas, é uma ponte viva. Elas conseguem uma nas costas das outras e se encaminhando até o outro ponto, e conseguem as outras passar por cima e vão de um lado para o outro. Então, cooperando para o bem comum. As formigas nunca deixam as suas personalidades interferirem. Imagine só a formiga dizendo para a outra: não, eu não vou fazer isso, eu não vou servir de ponte para você, você vai pisar nas minhas costas, eu não vou deixar que isso aconteça, ninguém vai subir em mim. O ser humano tem tanto disso, desse não me toques, e mais uma vez nós temos muito que aprender com as formigas, porque elas trazem um companheirismo, trazem uma ajuda, umas pelas outras, cooperando para o bem comum. Por que não podemos agir desta forma? É certo que Deus também quer, Ele manda que estejamos olhando para o caminho das formigas, olhando para a sociedade das formigas e enxergando isto também, esse companheirismo, essa ajuda mútua, e não deixando a personalidade, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um gosto, mas aprendemos que isso não deve interferir quando todos juntos lutamos para algo que nós queremos. Isso é produtivo, é para o bem da comunicação do Evangelho. Se estivermos brigando uns com os outros, se não estamos bem uns com os outros, não vamos prosperar no nosso caminho. Os moradores da casa não podem lutar contra si, têm que estar unidos para lutarem contra o inimigo comum. Você já parou para pensar nisso? De imaginar que uma formiga fique falando mal de outra formiga? Pode até ter parado para imaginar e agora está até pensando nisso e percebendo, não, elas não ficam discutindo umas com as outras. Não vou fazer isto, vai você fazer aquilo, nada disso. As formigas não dizem que não precisam das outras. Elas sabem que para o bem comum, uma precisa das outras. Nós também, para as nossas vidas, devemos olhar com mais carinho para o nosso semelhante.
para os casais, porque a mulher é companheira do homem, e o homem também será companheiro da mulher. Os filhos devem somar no lar, e quando tem avô, avó, netos, enfim, essa harmonia familiar, a harmonia dentro da igreja, nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos falar que aquele irmão, nós não precisamos dele. Todos fazem parte desse corpo e todos precisam uns dos outros. Sabe o que Paulo disse a respeito da igreja como corpo, lá em Romanos 12, 5? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Não pode a boca falar, ouvido, eu não preciso de ti. Ouvido não pode falar para os olhos, eu não preciso de vocês. Os braços, as pernas, enfim, essa harmonia do corpo humano, onde a cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Devem os irmãos estarem unidos na formação desse corpo e que Cristo seja glorificado na sua igreja, igreja que somos nós, corpo de Cristo. Todos somos importantes, cada membro em particular tem a sua função, cada junta, cada ligamento que faz parte aí do corpo, é assim também para o sentido espiritual. Todos somos importantes. Para as formigas, todas são importantes. Para nós também deve ser assim. E a quarta lição que nós aprendemos é que elas são persistentes. Elas não desistem nunca. Se o vento ou alguma pessoa destrói uma parte do ninho, elas o constroem de novo e continuam a expandi-lo. Quando as formigas estão trabalhando, elas não seguem desvios repentinos, não mudam de direção, continuam naquele objetivo que foi traçado, e nós nunca vemos uma formiga sentada à beira do caminho. Elas vão até o fim. Se há comida em um determinado lugar, mas há imensos obstáculos no caminho, a formiga não desiste. O ser humano, nós, não somos persistentes. Facilmente perdemos a vontade de avançar quando aparece um obstáculo. Na vida do irmão está havendo algum obstáculo, alguma coisa que está fazendo com que o irmão pare na caminhada, está a observar e aquilo está grande demais para enfrentar. Aprenda com a formiga. O obstáculo é grande, mas ela tem uma maneira de passar por cima do problema, passar por cima da dificuldade. Assim deve ser conosco, porque é viver pela fé. Senhor, o problema existe, ele está grande, eu sei, eu enxergo, estou vendo, estou sentindo. A dificuldade é grande demais para mim, mas o Senhor vai me dar força. Se o mar vai se abrir para eu passar, ou se eu vou passar por cima do mar, seja o que for, mas será o Senhor agindo, para que ninguém desista, para que todos persistam. A caminhada é difícil, o caminho de Jesus é apertado, é difícil andar nele, mas o Senhor está conosco, estará até a consumação dos séculos. O Senhor nunca nos abandona, não há obstáculo que possa parar o caminhar do crente. Portanto, meu amado irmão, as lições que nós aprendemos, se você se sente fraco, vai ter com a formiga e seja forte. Se você se sente desanimado, vai ter com a formiga. Vai aprender delas, olhe para o caminho delas. Não tem desânimo, não tem fraqueza. Elas avançam. Nós temos o Senhor em nossas vidas. Nós temos o Espírito de Deus.
A fraqueza não deve nos alcançar, não deve nos afetar, mas se você está se sentindo assim, vai ter com a formiga e ser forte, forte, se alegrando no Senhor. Deus tem dado isso para você, Deus tem dado isso para mim, essa força que vem dEle. Nós andamos, nós caminhamos, enfrentamos todos os obstáculos, porque o Senhor é conosco. Vai ter com a formiga e ser forte. Você é desorganizado? Você é que nem eu? Eu estou querendo aprender mais e mais com as formigas. Vai lá, aprenda dela e se organize. Tudo no lugar certo, tudo levado para o lugar correto. Numa atuação que ninguém precisou mandar, foi feito do interior delas, onde sabem que há necessidade de organização. Se há algum lixo, se há alguma formiga que morreu, elas sabem para onde levar. Há um lugar certo para o depósito desse lixo, desses corpos das formigas mortas. É o lugar para onde elas levam numa perfeita organização. Tem muito que aprender, nós todos temos com as formigas. Você está se sentindo sozinho? Vai ter com a formiga e aprenda do companheirismo. Uma ajudando a outra. E você, quando se dispõe a ajudar, você, quando se dispõe a estar do lado de seu irmão, de ser um ombro amigo, ou de receber o ombro amigo, nós podemos ter as nossas fragilidades, os nossos temores, as nossas depressões, a nossa incompreensão, achamos que não somos compreendidos, não somos aceitos, mas o grande segredo, e aqui para aprender também com as formigas, não adianta andar sozinho. Deus nos fez para andarmos juntos, um ajudando ao outro. Na igreja temos uma união, que possa estar em nós esse amor de uns para com os outros. E você, com vontade de desistir, vai ter com a formiga e aprenda a ser persistente. Por que desistir? Por que dizer não à vida? O momento pode ser difícil, mas dias melhores virão. O choro vem pela noite, mas a alegria no amanhecer. Basta cada dia o seu próprio mal, mas Deus tem reservado coisas boas para nós. Nós cremos nisso, vivemos pela fé. Deus pode estar nos provando, mas eu não posso desistir. Não desista. Eu nunca vou desistir. Vou superar os obstáculos. E com Deus eu vou conseguir. Com Deus eu sou mais do que vencedor. Graças a Deus pelo aprendizado que as formigas nos trazem. Insetos tão pequenos, mas que nos dão sabedoria. Você sabe, irmão, olhe para o caminho das formigas.